Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Se você ainda não me conhece, meu nome é Beatriz, eu tô morando há quase um mês aqui no Canadá e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, eu já vou deixar aqui o convite para você me seguir, porque lá eu trago conteúdos em tempo real e converso bastante com vocês. A gente tem uma interação bem bacana, que é o @BiaInCanada_. E já vou deixar avisado para você que se você estiver vindo para Moncton, que é a cidade que eu moro, pode me chamar lá se precisar de transfer para buscar você no aeroporto. A gente já começou a trabalhar com esse serviço, então já fica essa dica aí. Então, eu vou pegar aqui no celular as perguntinhas e vou respondendo com vocês, que eu acho que é uma forma da gente poder interagir de uma maneira melhor. Então, bora lá! A primeira pergunta quem mandou foi a Vitória Prado e ela perguntou: por quanto tempo vocês pretendem ficar no Canadá? Vi, eu pretendo ficar a minha vida inteira, se permitirem, né? O que acontece? A gente vem com um visto, né? O visto Working Permit. Se vocês ainda não viram, tem um vídeo completo no canal que eu expliquei como que a gente conseguiu vir com esse visto. E aí a gente tem a permissão de trabalho de 2 anos e durante esse período a gente precisa construir um perfil para poder aplicar para a residência permanente. Quando você consegue o PR, que eles chamam, né, que é residência permanente, tendo ela durante 3 anos, você consegue aplicar para cidadania canadense, que é o nosso objetivo, né? Ficar aqui pro resto da nossa vida. A gente estudou muito sobre os planos de imigração, sobre o Canadá. Então, nosso desejo é ficar aqui para sempre. E eu vou dar uma dica para vocês muito importante. Quem já viu os meus outros vídeos que eu contei sobre o nosso processo de imigração, sabe que para escolher, para definir certinho qual a cidade que a gente iria morar, a gente contou com a parceria da eVisa Immigration. É uma empresa que ela é credenciada pelo governo canadense, então ela conta com vários consultores especializados em imigração e eles conseguem te passar uma consultoria traçando com você qual o melhor plano para você, seja por meio do college, seja por meio do Express Entry, e eles conseguem fazer vários tipos de consultoria para emprego, que foi uma das que eu fiz, para escolher certinho a província e a cidade que você vai morar. E como tem várias pessoas me mandando mensagem, querendo saber um pouco mais sobre o serviço deles, eu conversei com eles e consegui um cupom de desconto para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é o Bia Camilo, para vocês poderem entrar em contato com eles e fazerem também uma consultoria para você ter a definição do seu plano canadense. Então, se você tem interesse em morar no Canadá, eu acho que é muito importante a gente contar com uma consultoria de uma empresa que entende de todas as regras do governo canadense, que é um país, todo mundo fala, o Canadá precisa de gente, precisa, mas a gente tem que entender muito bem sobre as regras e restrições, tá bom? Bora para a próxima pergunta. Como é a prova prática da CNH? Stephanie me perguntou. A prova prática da CNH eu vou fazer aqui na província que a gente tá, que é New Brunswick. A gente faz a prova teórica online, que aí são 2 provas. Uma você faz que é das placas, da sinalização, e uma da regulamentação. Cada prova são 20 perguntas, você tem que acertar 16, e aí você, depois de 4 dias, faz o teste da vista. Eu fiz semana passada, deu tudo certo. E agora eu tenho que ficar entrando no sistema para agendar a prova. Hoje, finalmente conseguimos, então fica a dica para vocês. O rapaz que me atendeu falou que atualiza terça-feira, 4 horas da tarde, conseguimos agendar. E eu vou fazer numa cidade aqui pertinho, então você não precisa fazer necessariamente na cidade que você mora, tá? Então, eu moro em Moncton, eu vou fazer numa cidade aqui vizinha, e falam que o trajeto é mais curto. Assim que eu tiver mais informações, contarei pra vocês. Mas o pessoal fala que é super tranquilo, ainda mais pra gente que já dirigia no Brasil. Próxima pergunta. Quanto que vocês levaram para essa nova fase? Várias pessoas já me perguntaram isso. O que eu acho importante quando você vai migrar, seja tanto para o Canadá, qualquer país que você pensar em migrar. Qual que é o cálculo que a gente fez? A gente fez um cálculo. Primeira reserva que a gente fez seria para 3 meses de aluguel,
A segunda reserva que a gente fez foi pra... a gente entrou no site, tipo a IKEA, Marketplace, para ter uma base de quanto que a gente iria gastar com os móveis, porque o imóvel que a gente alugou não foi mobiliado, só veio com a cozinha equipada. Obviamente que aqui em Monton tem sim alguns imóveis que você aluga que já vem equipado, mas vai de cada pessoa. E a gente também calculou mais ou menos um valor que a gente iria gastar também com alimentação. Um valor que a gente iria gastar também com alimentação e gastos, assim, tipo, do carro, quanto que a gente iria gastar do carro, para mais ou menos 3 meses tranquilos, se os dois não estivessem conseguindo arrumar emprego, tá? Então, essa foi a reserva que a gente fez. Eu não vou abrir valores, porque eu acho que é muito pessoal isso, mas, gente, eu sempre falo, tentem trazer o valor certinho para você mobiliar o seu imóvel, o valor do carro e um valor de segurança de pelo menos 3 meses, tá bom? Isso que eu tô falando, eu que fiz, Agora, uma coisa importante também que vocês precisam saber é que depende do seu plano de imigração. Eu sei que quem vem com o college precisa comprovar outros valores, tá? Mas aí precisa entender certinho com o pessoal de imigração quanto que você precisa comprovar, tá bom? Lucas me perguntou, os carros no Canadá precisam passar pela inspeção anual, como em Portugal? Gente, aqui no Canadá, como que funciona essa inspeção dos veículos? Para carro zero, então você comprou o carro, você precisa fazer a inspeção depois de 3 anos. E aí depois os carros usados precisam fazer a inspeção a cada 2 anos. Essa inspeção funciona da seguinte forma, você vai até uma mecânica particular, né, que são credenciadas com o governo, eles vão fazer a inspeção do seu veículo, e aí, beleza, se tiver tudo certinho, passou, ok, volta depois de 2 anos. Se tiver com algum problema, eles vão te dar 14 dias para você arrumar o veículo, para você poder voltar lá, ou você pode resolver na hora com eles, mas o que a gente achou de bacana é, por exemplo, reprovou porque, um exemplo, seu pneu tá careca, vai ter que trocar o pneu. Quando você voltar lá para fazer a inspeção de novo, você já vai entregar o papel falando, olha, meu pneu tava careca, eu troquei o pneu, vim aqui só para resolver isso. Ele não vai ter que fazer uma inspeção novamente, sabe? Para tentar, sei lá, às vezes achar outro problema no carro. E o que é bacana é que essa inspeção custa em torno de $100 e é feita em até menos, e ela é feita em qualquer mecânica que seja credenciada com o governo, tá bom? A Vanessa Lobo me perguntou, vocês pretendem trabalhar com busca de apartamento para recém-chegado? Vanessa, é uma vontade que eu tenho sim, não vou mentir para vocês, tenho vontade de trabalhar com isso que chama housing. Eu preciso estudar um pouco, conversar com algumas pessoas que já trabalham com isso, até para eu entender como que funciona, se eu preciso ter alguma credencial, algo do tipo, né? Porque eu sei que no Brasil, para você ser corretor, você precisa ter o Cresce. Agora aqui eu não sei, então preciso entender mais sobre isso e logo conto para vocês se eu conseguir ou não. Ela também perguntou, como funciona o transporte público? Tem muitas opções? Bom, Vanessa, pra gente que mora aqui em Monton, a gente tem basicamente o ônibus. O ônibus em si, ele tem um aplicativo que chama Kodiak, que eu já até falei em outro vídeo pra vocês. Esse aplicativo, ele fica atualizando é online. Então, se aparecer lá que o ônibus vai passar em 10 minutos, pode ter certeza que você vai chegar num ponto, o ônibus vai passar certinho no horário. Os ônibus são super climatizados, não são lotados, mas assim, a grande questão para você usar o ônibus, ele dá muita volta porque ele quer atender o máximo de população naquele bairro. Então, o que acontece? Por exemplo, para eu trabalhar, eu de carro demoro 15 minutos, de ônibus eu demoro 55. Então, assim, dá para você usar o transporte público, mas você tem que sair muito mais cedo de casa. São poucas linhas, principalmente, por exemplo, quando é feriado, domingo, não tem muitos ônibus rodando. Então, os horários também, dependendo de onde você vai trabalhar, por exemplo, eu começo a trabalhar às 6h30, às vezes. De ônibus não dá pra eu ir, porque o primeiro ônibus, se eu não me engano, é 6h25, alguma coisa assim. Eu tenho que estar lá às 6h30. Então, não tem, tipo, metrô, não tem
trem, né? Porque aqui é uma cidade pequena, mas em centros maiores, tipo Toronto, meu irmão vive de trem lá e é super eficaz. Então depende muito da cidade que você for morar, tá bom? A Ana perguntou: se tivesse que retornar à Europa para morar, você voltaria à Irlanda? Não! Gente! Sou muito grata à Irlanda. A gente ficou 10 meses lá. Me deu a oportunidade de melhorar muito meu inglês, né? Hoje eu tô trabalhando numa loja que eu só falo o dia inteiro inglês, não tem ninguém lá que fala português comigo. Então, se eu não tivesse passado na Irlanda, eu não teria conseguido, né, chegar aqui no Canadá. Porque aqui é o que eu falo pra você já tem que chegar pronto, por quê? Você precisa ir abrir conta no banco, você precisa arrumar emprego. A maioria dos empregos, né, você já tem que estar desenrolando no inglês um pouco. Então, assim, foi uma experiência que a gente precisava viver para estar aqui hoje. Mas não tenho vontade de voltar para a Europa. Se eu precisasse, preciso voltar para a Europa. Gente, eu amei Portugal, mas quando a gente fala de Portugal é um pouquinho complicada a questão do salário mínimo lá. Hoje em dia, o que eu vejo que tá sendo gostoso de morar lá na Europa, que até conversei com umas pessoas, talvez eu moraria na Itália. Se eu tivesse que voltar para a Europa, eu acho que eu viveria na Itália. Eu sou apaixonada pela França, a gente visitou Paris, falei pro Alan que é o sonho da minha vida morar em Paris. Mas quando a gente pensa além, né, tipo, não é só, é o que eu falo, a Europa é bonita, é bom para você viajar, para você morar, e aí você começa a entender as questões políticas, os problemas que tem, de acomodação. Para mim, a pior coisa é a acomodação, sabe? Então, infelizmente, não voltaria para a Irlanda. A Evelyn perguntou: como lidar com a saudade da família e dos amigos? Gente, o que acontece? Esse é o preço que a gente paga para morar fora, né? Ter a saudade das pessoas, principalmente quando chega as datas comemorativas, dói muito o coração, dá aquele aperto da gente estar longe. Recentemente foi Dia dos Pais e tal. Mas assim, o que eu, Bia, tento fazer? Eu mantenho muito contato com a minha família por videochamada, graças a Deus que existe tecnologia, né? Então eu tento conversar com a minha mãe praticamente todos os dias por videochamada, eu sou muito apegada a ela. Com os pais do Alan também, a gente tenta falar pelo menos a cada 15, toda semana. Agora que a gente acabou de chegar, tá sendo muito corrido, a gente não tá nem conseguindo falar com essas pessoas que são as mais próximas da gente, porque a correria tá bem grande. Mas, assim, tentar conversar sempre, com as minhas amizades, eu já falei até isso no Instagram, né? Quando a gente vai morar fora, gente, a gente fala, não vai mudar, mas muda. Por quê? Eu até vi um vídeo esses dias de uma menina que eu sigo, eu não lembro quem foi, que ela falou assim, que quando a gente mora fora, é como se a gente e os nossos amigos, a gente estivesse vivendo um jogo que são tabuleiros diferentes, são regras diferentes, é tudo diferente. Então, o que aconteceu? Quando eu mudei, comecei a morar fora, eu meio que senti um bloqueio, eu sentia tipo, às vezes eu tava chateada, tava com saudade, sei lá, e eu queria desabafar com uma amiga, com alguém, e eu ficava com receio de falar, porque na minha cabeça vinha o julgamento, tipo assim, mas não foi você que quis, você não tá vivendo um sonho, mas você não tá na Europa. Isso vinha da minha cabeça, tá? E eu já falei pra vocês a importância que é a gente fazer terapia. E eu conversei muito isso com meu psicólogo, porque eu tava me afastando muito dessas pessoas, né, que eu amo tanto. E ele falou pra mim, Bia, você que foi embora. Então, a gente tem que tentar manter o laço com essas pessoas, sempre mandar uma mensagem, sempre tentar conversar. Obviamente que tem certas coisas que essas pessoas elas não vão conseguir te ajudar porque elas nunca passaram pelo aquilo. Então fica difícil delas entenderem, delas te aconselharem. Mas isso não quer dizer que as amizades vão acabar, vai muito além disso, né? Eu consegui voltar pro Brasil antes de vir pra cá, pro Canadá, e eu falo que a melhor coisa que eu tive foi poder encontrar com as minhas amigas, com as minhas amizades, porque quando a gente mora fora e aprende um outro idioma, é um pouco difícil você conseguir ser você mesmo com aquele idioma.
sabe? Às vezes você, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu gosto de brincar, sabe? Conversar, dar risada. No meu serviço eu já sou uma pessoa mais tímida. Não é porque eu sou tímida, é porque eu tô aprendendo a língua. Então, às vezes eu quero falar alguma coisa que eu não sei traduzir do inglês pro português. Eu não sei explicar. Então, muda a sua personalidade. E quando você tá no ambiente com as pessoas que você já conhece, podendo falar no seu idioma, pessoas que já te conheciam há bastante tempo, isso... E você parece que volta-se você. Foi essa sensação que eu tive. E quando a gente começa a morar fora, a gente tem que começar a criar laços com outras pessoas, né? Graças a Deus aqui no Canadá a gente tem conhecido muita gente bacana, muitas pessoas legais e a gente tá conseguindo criar novos laços. Mas é importante também a gente manter os laços antigos, fazendo essas videochamadas e entendendo que não é porque a gente tá longe que a gente não pode estar perto de alguma forma, tá? Gente, foram as perguntas que vocês me mandaram. Muito obrigada, eu tô amando a nossa interação lá no Instagram. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já me segue, já se inscreve aí no canal. Não esquece de ativar o sininho. O sininho é muito importante para você receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo, tá bom? E não esqueça de conferir aqui na descrição do vídeo, tá? O meu cupom para você poder fazer a consultoria com a Evisa. E já estruturar aí o seu plano no Canadá, tirar todas as suas dúvidas para você vir para cá também, tá bom? Então, um beijo e eu te encontro aí no próximo vídeo. Até mais!